Super educado, Matheus. Boa tarde, Cassiano e demais colegas. Como sempre, super educado. Boa tarde, Matheus. Cassiano, você poderia comentar seu ponto de vista, o que acha interessante sobre o mercado de cannabis? Um abraço e vida longa ao canal. Valeu, obrigado. Abraço para você também. Com relação ao mercado de cannabis, eu acho que a gente tem o potencial ali, tá, de ter um mercado legalizado que se expande não só para a questão de uso de recreativo, tá? Mas muito mais do que isso, todo o uso medicinal daquilo, junto desse mercado, acho que vem ali consideravelmente amarrado, de certa forma, assim, deve ser um delta expansão da possibilidade de investimento nesse tipo de uso terapêutico, o de psilocybin, ou alguma coisa assim, que nada mais do que cogumelo, né, do que basicamente chá de cogumelo, tá? Mas o princípio ativo daquilo, que tem sido usado recentemente com microdosagem para combate a PTSD, a estresse pós-traumático, combate à depressão clínica, tá, forte. Então, aquilo ali eu acho que abre um pouco mais de espaço para esse campo de uso vamos chamar de entorpecentes, mas assim, de medicamentos fora do comum para tratamento de uma sequência de doenças e questões que a gente não tem muito como lidar nesse momento. Então, acho que abre ali um espaço para isso. E aí, cannabis, acho que é a porta de entrada para essa brincadeira, tá, como investimento. Acho que tem um espaço gigantesco para crescer, especialmente no mercado americano. Aqui no Brasil não vejo isso sendo legalizado tão cedo, tá? Mesmo o uso médico está bem controverso. No Canadá, a gente tem um processo mais tranquilo de legalização, mas o mercado potencial eu vejo como consideravelmente menor do que o americano, tá? E no mercado americano, a grande questão é o quê? Você tem uma tentativa de ir nessa direção, mas aquilo ali, dado a organização do setor bancário americano, você tem uma dificuldade de lidar com aquilo ali, de escalar esse projeto. Por quê? Porque nesse processo de iniciação das operações, primeiro você tem regulamentação de cada um dos estados de forma diferente no que tange a legalização e a forma de lidar com isso de modo comercial, tá? Então, assim, você vai ter uma operação que seja nacional, vai ter que lidar com várias legislações diferentes, o que dificulta consideravelmente o processo como um todo, certo? Mais do que isso, você tem todo o empurrão do legislativo lá para que você tenha algum nível de favorecimento para as pessoas que sofreram repressão por uso de droga ou por tráfico em menor quantidade durante todo esse processo de luta contra as drogas americanas, e que hoje deveriam ser, muito provavelmente, é discutível a questão de como se pensa mundo, mas poderiam ser beneficiadas por esse movimento, dado que enquanto não era legalizado, eles foram tratados de forma mais agressiva, mais ostensiva pelo sistema legal americano, de modo que aquilo ali acaba atrasando a vida daquele pessoal por algo que hoje é considerado legal e ok em alguns estados, certo? Junto disso, a grande questão é o quê? É a legalização federal. Por que essa é a grande questão? Porque para você ter uma escalabilidade daquele tipo de negócio, seria muito positivo você ter a condição de contar com o sistema financeiro. Para quê? Para justamente lidar com guardar dinheiro, investir aquele dinheiro, fazer grandes transações de compra e venda de operações sem ter que levar saco de dinheiro para lá, saco de dinheiro para cá. E hoje em dia, sem autorização federal, você tem o quê? Você tem o sistema bancário com receio de tocar naquilo, porque uma vez tocando naquilo, eles não são regulamentados pura e simplesmente por legislação estadual, eles são regulamentados por legislação federal. Se no estadual é legalizado, no federal não é, você cria uma desconexão, tá? Você quebra uma conexão possível entre eu ter um negócio que é legal e que pode, de fato, operar dentro do sistema financeiro. E esse é o problema todo da escalabilidade americana. Dado o midterms que a gente vai vir agora vendo aí para o legislativo, que deve passar, aí questão de opinião, mas que deve passar um pedaço considerável da Câmara para a mão dos republicanos, possivelmente entregando o controle da Câmara para eles, da Câmara dos Deputados lá, né, o House of Representatives, a gente tem o quê? A gente tem uma questão de novamente entrar em gridlock, entrar numa situação onde ninguém consegue aprovar nada. Por quê? Porque um pedaço do legislativo é republicano, o executivo é democrata, e aí o outro pedaço do legislativo é democrata ou republicano, dependendo de como se definir as próximas corridas para o Senado,
e aí é um voto, é uma cadeira só que separa os dois, e ainda assim com Joe Manchin e Kyrsten Sinema, não é propriamente democrata o Senado, tá? Então, com esse cenário de um pouco mais de trava na viabilização de projetos, eu acho que essa viabilização, especialmente com todo o mote republicano contra a droga, eu acho que essa legalização da parte federal deve ficar muito complicada. Enquanto isso não vingar, fica muito difícil de ter, de fato, escalabilidade e de ter, de fato, operações de grande porte ali. Então, no caso ali, até interessante que a gente está na live da Warren, no caso ali de um fundo temático de cannabis, é uma opção interessante, e eles conseguindo fazer aquilo e viabilizar aquilo é algo interessante. Por quê? Porque você deve ter a pulverização de grande parte daquele capital em várias operações diferentes, de modo que, à medida que as coisas vão andando, algumas delas muito provavelmente não vão aguentar esse período todo, não vão conseguir ter tamanho suficiente, investimento suficiente quando chegar na hora certa para crescer, e aí aquilo ali vira um investimentozinho que possivelmente dê um delta prejuízo, mas outras operações daquela pulverizada toda devem ter o quê? Um efeito bem positivo, uma vez legalizado a parte federal disso tudo. A grande questão é o quanto tempo isso vai levar. Quanto mais gridlock for o cenário, pior é. Quanto mais travado for de executivo de um partido, legislativo controlado, pelo menos uma das casas, por outro partido, quanto mais a coisa for assim, pior fica. Tá? Porque isso não é uma questão bipartisan, não é uma questão de acordo entre os dois partidos, tá? Entre as duas forças políticas americanas. Isso é uma coisa que eles estão antagonicamente relacionados. Os democratas são pró, em grande parte, republicanos são contra, em grande parte. E aí essa questão, quando eu tenho um cenário de casas divididas, com o executivo dividido, fica uma coisa muito complicada de aprovar e a gente deve levar algum tempo. Então, nesse momento, eu vejo, resumindo a história da cannabis, ali, muito incipiente. Quando olhar aquilo ali, eu acho que vale a pena, eu sempre acompanho report, sempre acompanho relatório e discussão sobre, por aí vai. Quando acompanhar isso, durante esse período, eu acho importante acompanhar, por quê? Porque a hora que o negócio der qualquer tipo de brecha de conseguir começar a correr, é importante a gente ter informação suficiente já do histórico daquilo como um todo. Se você olhar, por exemplo, agora eu não tenho nenhum interesse até o momento de investir naquilo, mas eu sei suficientemente bem o como está funcionando todo o imbróglio desse meio termo. Por quê? Desse meio tempo. Por quê? Porque é importante aquilo ali, a hora que der um start, a hora que for numa direção. Vale a pena, inclusive, citar que a gente teve um Vice News Tonight esses dias agora, que é um programa de política que eu acompanho da Vice, que falou um pouco sobre isso, sobre justamente a questão de regulamentação, de quão difícil é começar aquela operação e muitas vezes sem muito motivo, tá? A questão de começar a operação legal de cannabis e como isso está favorecendo o mercado negro, que nada mais é do que o tráfico que você tinha antigamente, né? Porque o peso do tributo acaba sendo grande, a dificuldade, por aí vai, tá? Mas, assim, mercado incipiente, daria uma olhada junto, e aí eu não consigo pronunciar nunca, mas acho que é psilocybin, que é o princípio ativo do chá de cogumelo, tá super sendo falado, tá? É algo que está tendo aí uma evolução, que também deve ter, especialmente quando fala de microdosagem, que também deve ter, eventualmente, operações aí começando a conseguir aprovar investimento, tá? Mas acho que ainda é muito incipiente, muito inicial, a gente precisa ali de um caminho muito grande para aquilo ali se tornar, de fato, escalável. Por isso, o fundo temático favorece bastante, tá? Porque daí você tem uma pulverizada de capital em muito mais operação, de modo a justamente não ter que escolher as vencedoras e chutar nesse meio período.